Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de Excel. Como mover gráficos no Excel. Esse assunto é interessante porque eu vou mostrar como mover gráfico utilizando um comando próprio do Excel e como fazer isso de outra forma especial, recortando o gráfico, mas tem algumas observações, cuidados especiais. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis para você praticar e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos falar sobre mover gráficos no Excel. E para mover gráficos no Excel eu preciso ter o gráfico, obviamente. Falo isso porque sem o gráfico nós não temos as guias flutuantes de gráfico. Como assim? Seleciono os dados aqui ao lado, crio um gráfico sugerido do Excel e olha o que aparece aqui na parte de cima. Design de gráfico e formatar. Quando eu posiciono fora, não tenho mais essas duas guias flutuantes. Sempre bom reforçar que em alguns recursos do Excel, como gráfico, tabela dinâmica, nós temos as guias flutuantes. E às vezes as pessoas, quando estão aprendendo, estão ali no básico, por que eu não encontro aquela guia ali? Porque é flutuante. Você só vai utilizar quando selecionar, posicionar o cursor sobre a tabela, sobre o gráfico, sobre a tabela dinâmica, por exemplo. Então eu tenho um gráfico aqui para a gente trabalhar, não é o importante nesse vídeo, porque a gente vai aprender como mover gráficos. Primeira forma que a gente vai aprender é como mover gráficos pelo próprio Excel. Existe um comando que é pouco utilizado. Então eu seleciono o gráfico, utilizo essa guia flutuante aqui, ó, design do gráfico, e depois esse pequeno grupo com um comando chamado mover gráfico. Ó, nós temos um comando para isso. Quando eu clico nesse comando, surge a caixa mover gráficos e aqui nós temos duas opções interessantes. A primeira delas aqui na parte de baixo, eu tenho que entender que o gráfico nada mais é do que um objeto no Excel, não é isso? E para provar que gráfico é um objeto, eu posso utilizar o atalho Alt F10, onde eu abro a caixa de seleção de objetos. E obviamente nosso gráfico está aqui, ó, gráfico 12. Aqui no painel de seleção de objetos é muito interessante porque mostra listado todos os objetos que eu tenho na tela. Quando você tem muito objeto é bem legal. Inclusive você pode mudar a visibilidade de um objeto. Ó. Não quero que esse gráfico apareça mais. Olha o que eu faço. Ele continua aqui, ele só está invisível. Você pode fazer isso pelo painel de seleção de objetos. Sabendo que nós temos um objeto aqui na tela, eu posso voltar aqui para a caixa mover gráficos e escolher para onde eu posso mandar esse objeto. Eu clico aqui nessa listinha e eu tenho o quê? Todas as guias desta pasta de trabalho. Como assim? Eu posso enviar esse objeto, esse gráfico, para qualquer uma das planilhas. Lembrando que eu tenho uma pasta que é o arquivo como um todo, cada planilhinha, cada guia é uma planilha, porque muita gente chama tudo de planilha, chama pasta de planilha e planilha de planilha, então vamos entender essa diferença. Então aqui nessa segunda opção, objeto, eu posso mandar esse gráfico para qualquer outra planilha, por exemplo, inserir formas. Então o Excel mandaria o meu gráfico para esta guia aqui, ó, inserir formas, e aplicar lá, bem no meio da tela daquela planilha, não quer nem saber o que tem lá, então é importante entender isso. A outra opção bem interessante que pouca gente utiliza é nova planilha. Quando você escolhe nova planilha, realmente o Excel vai mandar esse gráfico aqui para uma nova planilha. Então você pode colocar aqui, ó, planilha nova teste, por exemplo. Você dá um nome para essa planilha, mas olha o que acontece. Nessa opção o gráfico não vai de qualquer forma. Vai acontecer algo bem interessante. Eu dou OK e o gráfico vem para essa nova planilha preenchido na tela. Não aparecem aqui as planilhas, ele vem no modo de exibição, no modo de impressão, bem legal. Tanto que, se eu pressionar Ctrl P, este gráfico está prontinho para ser impresso. Isso é bem especial utilizar esse recurso e dificilmente o pessoal explora essa situação aqui. Mas em que situação você pode utilizar, por exemplo? Você faz um book mensal de gráfico, manda o gráfico para novas planilhas, ela já vai prontinho assim para impressão. Claro que você vai poder fazer o tratamento, lá, mudar as cores, espessura, tratar totalmente o gráfico. Agora eu vou dar uma outra dica interessante. Vou criar um novo gráfico aqui, Alt F1. Isso aqui eu sempre usei bastante. Eu só parei de utilizar isso que eu vou mostrar agora quando eu comecei a utilizar o OneDrive. Porque o OneDrive salva na hora. Qualquer vírgula que você mudar no projeto, ele salva na veia.
Então às vezes não vai fazer tanto sentido o que eu vou mostrar agora. A outra forma de mover gráficos é utilizando o Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+X, Ctrl+V, mas olha só, não é tão simples assim. A primeira coisa que você precisa lembrar sempre é que um gráfico não é nada sem o suporte dele, né? Sem a tabelinha. Então você nunca vai poder dar o Ctrl+C, Ctrl+V para outra planilha esquecendo da base. Você pode até deixar em outra planilha, mas você tem que saber onde está. Então lembre-se disso, né? Mas tem um detalhe bem importante. Se você utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V, o Excel vai mandar a tabela, vai mandar a planilha para outro local. Eu vou mostrar aqui, vou criar totalmente novo. Eu venho aqui, ó, eu vou dar o Ctrl+C, Ctrl+C em tudo isso aqui e vou dar o Ctrl+V. Tá vendo o que aconteceu? Eu trouxe a base de dados, eu trouxe o gráfico. Aparentemente eu acho que está tudo certo, está tudo aqui. Mas é aí que está a grande dica. Quando você utiliza o Ctrl+C, Ctrl+V, o Excel mantém os dados, a referência da base de dados lá na planilha matriz, na original. Olha a prova aqui. Seleciono aqui na planilha 2, selecionar dados, olha para onde ele vai. O Excel volta para a planilha anterior, a base está lá, então não vai funcionar. Muita atenção nisso. Então eu vou apagar tudo aqui e nós vamos trazer de outra forma agora. Local do gráfico. Quando eu seleciono e dou Ctrl+X, Ctrl+V, olha só, agora sim. Se eu selecionar o gráfico, design do gráfico, selecionar dados, agora sim, ó, eu estou com a minha base exatamente onde eu queria, ó, aqui ao lado. Só que eu tenho um problema, eu recortei lá do outro, recortei aqui do local do gráfico. Então você tem que ficar atento a isso. Por que eu falei do OneDrive? Quando eu recorto, ó, salva automaticamente, não tenho mais o histórico lá. Se eu quiser a tabelinha novamente lá, eu tenho que levar novamente. Tem que entender essa diferença. Então essas são as dicas. Você pode mover pelo comando ali dentro do design do gráfico, como mostrei, ou pode recortar e colar o gráfico. Lembrando sempre que ele vai recortar do local anterior. Se você trabalhar com o OneDrive, não dá nem para fechar sem salvar. Uma dica aí para você descobrir qual a melhor forma de trabalhar. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.